perguntas que foram feitas aqui, Gabriel, é sobre o movimento pentecostal. Se você poderia falar um pouco sobre isso, e também, dentro já também desse mesmo assunto, se as línguas estranhas têm a ver com o espiritismo. Perguntas difíceis, hein? Perguntas difíceis. Não pode. Perguntas difíceis. Mas vamos deixar que a Bíblia fale por nós. Até eu estou com o sofá. Sim. Vocês vão entender. Enquanto o Gabriel está ali procurando os textos, alguém perguntou aqui sobre o meu canal. O meu canal é exatamente esse que você está participando no chat. Dentro do canal tem uma parte assim, vídeos, playlists. Clica lá em playlists que tá as coisas que eu comentei dos vídeos que eu sugeri quando o Gabriel tinha caído e voltou. Tudo bem? Você toca lá. Sim. 1 de Coríntios, capítulo 14. Primeiras de Coríntios, capítulo 14, é lá onde fala das línguas, que Paulo fala das línguas. Mas antes de nós falarmos das línguas, vamos procurar a história de Paulo. Saulo, que era Saulo, que se tornou Paulo. Em momento nenhum, nós podemos ver a sua história em Atos. A sua história começa com Atos. Podemos dizer Atos capítulo 9, onde ele teve um encontro com Jesus. De lá para frente, nós não vemos Paulo a utilizar línguas estranhas. Mas ele utilizava línguas estrangeiras. Se ele ensinou, como é que ele vai ensinar algo que ele não pratica? Isso seria incoerência. Podemos ver a história toda de Paulo, não vamos ver em momento nenhum ele utilizou a língua conforme os nossos irmãos utilizam agora. Ele utilizou língua estrangeira. Ele sendo um homem que tinha duas nacionalidades, conforme a Bíblia diz, ele mesmo menciona que ele também era romano, além de ser judeu da tribo de Benjamim, também ele era romano, porque o pai dele era romano, e também nasceu aonde? Na cidade de Tarso. Ele tinha a nacionalidade romana por nascer no território romano, e não só porque o pai dele também tinha, entre o pai e a mãe, era romano, e a mãe judeia. Então, nesse sentido, ele tinha dupla nacionalidade e ele era poliglota. Ele era poliglota. E sendo poliglota, ele falava mais de uma língua. Não falei, não quero, não mexer. Ele falava mais de uma língua. E falando mais de uma língua, sim, próprio Paulo, conforme íamos dizendo, que o próprio Paulo, como mentor, ele aqui repreende, ele começa a repreender um espírito que ele encontrou na igreja de Coríntios. Como? Ele falava a língua hebraica, e outras línguas também. Mas, todavia, sempre que ele chegava em uma igreja, ele falava a língua que aquele povo entendia, porque ele não precisava de intérprete. Como é que é? Intérprete. Ele não precisava de intérprete. Eu estou aqui, eu posso falar contigo. Se eu começar a falar francês, vocês não vão me entender. As pessoas que não entendem francês não vão me entender. Se eu falar o inglês, as pessoas que estão aí no outro lado não vão me entender.
que não falam inglês, nesse sentido. Então, se eu pronunciar algumas coisas, se eu começar a fazer, se eu mudar o meu discurso para o discurso em inglês, eu começar a falar, as pessoas que estão no outro lado não vão me entender. Por que que não vão me entender? Porque será uma língua estranha para a sua consciência, para o teu cérebro, a tua mente. Será algo estranho. É uma língua estranha para quê? Para a pessoa que nunca ouviu essa língua, que não aprendeu essa língua. Então, isso que o Paulo aqui menciona. Paulo repreende que, irmãos, para que não seja eu a falar, o próprio Paulo vai falar para nós de uma forma não extrema. Se temos esse pensamento, devemos primeiro retirar o preconceito. Devemos ler a Bíblia não com preconceito. O preconceito é como? Quando eu aprendi com meus líderes religiosos que é A, quando eu chego na Bíblia, a Bíblia me fala que é B, eu não vou querer entender, conforme a Bíblia está me falando que é B, eu vou querer entender o que meu líder me disse, que é A. A Bíblia está falando que é B, mas eu aprendi com o líder A. Então, aquilo que é A vai fixar na minha mente e vai bloquear o conhecimento, vai bloquear o quê? Automaticamente, o espírito de aprender com Deus. Então, deixe Deus falar para si. Esqueça aquilo que você aprendeu no princípio, com teu líder, e deixa Deus falar para si. Isso é retirar o preconceito. Preconceito é ter ideia antes. Ok? Ter pré-ideia. Não é isso que nós queremos. Vamos ouvir que o próprio Paulo fala daquilo que nós estamos aqui a referir. E Paulo não falou, não utilizou nenhuma vez, tanto em todas as suas cartas, como em todo o seu discurso, em Atos, e todas as suas cartas, 14 cartas que ele escreveu, não menciona, a Bíblia não menciona, ou ele mesmo não menciona em momento nenhum que ele utilizou língua estranha. Então, como é que nós somos seguidores dos escritos dele, vamos utilizar algo que ele repreendeu e algo que ele também não utilizou? Estamos a ser incoerentes. E Atos capítulo 2, onde nós lemos, capítulo 2, ali menciona, depois da descida do Espírito Santo, eles começaram a falar, a Bíblia é bem clara em dizer que eles começaram a falar línguas. Línguas que é estranha. Que tipo de língua? Línguas estrangeiras. Porque eles mesmos, as pessoas que estavam ouvindo, começaram a clamar, opa, esses não são judeus. Como é que eles falam? Eles estão a falar, mas nós entendemos eles na própria língua natural. Como é que eles estão a falar a nossa língua oficial, a nossa língua natural, a nossa língua materna? Como assim? As próprias pessoas que estavam a acompanhar, eles falavam isso. Então, aqui que Paulo fala, ele repreende as pessoas que estavam a falar línguas estranhas, estavam a falar inglês num público que fala português e não tinha intérprete. Vamos ouvir o que o próprio Paulo fala. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículos, vamos ouvir mesmo que ele vai falando. Versículos 1 e versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Ok? Vamos ouvir. Porque o que fala em língua estranha, que tipo de língua estranha? É estranha para a mente de alguém. Ok? If I say, my name is, ok? I love my God, ok? My God is my God. My God is my Lord. As pessoas que não estão a entender inglês, ok? Eles não vão fazer o quê? Não entenderam. Ok? Se eu falar também algumas palavras em francês, como eu falo francês, também se eu falar francês, algumas pessoas que estão ali não vão entender. Então, por favor, vamos ouvir o que a própria Bíblia fala. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E Espírito fala de mistérios. Por que é mistério? Mistério é aquilo que não se entende. Então, a língua estranha naquele momento, a língua estrangeira naquele momento, para aquela mente que nunca nem aprendeu o alfabeto dessa língua, nem nada, será algo estranho para ele. Será algo misterioso. Por quê? Porque ele não entende.
Mas se ele estiver a orar, nesse momento, se ele estiver a orar, se ele estiver a orar em inglês, você não pode dizer amém, porque você não entendeu. Eu orei, você está a dizer amém. Como é que você está a dizer amém? Está a concordar? Se você não entendeu, se eu dizer, por favor, matam ele, se ele estiver a invocar os espíritos maus, que entre nessa pessoa, automaticamente você vai dizer amém, eles vão te possuir. Então, você não pode dizer amém sem você entender o que o outro disse. É isso que ele está aqui a referir. Eu vou falar em língua estranha, em língua estrangeira, mas Deus vai me entender, porque Deus entende esta língua, Deus entende todas as línguas. Ele é quem criou mesmo as línguas. Quem criou as línguas? É Deus. Onde está escrito? Em Gênesis capítulo 11. Deus é quem criou essas línguas, que hoje existem. E outras línguas também, que foram surgindo mediante o desenvolvimento do próprio homem, da capacidade do próprio homem, em sair de um lugar para outro, depois criar uma língua, para que uma determinada comunidade ou pessoas que vivem naquele lado entendam essa língua. A Bíblia diz, a partir desse versículo que nós estamos a ler, o capítulo todo, ele vai repreendendo para as pessoas que usam a língua, que tem que interpretar, tem que ter um intérprete, para que possa interpretar o que o outro está a falar, para que outras pessoas assim o entendam. E o próprio Paulo, nesse capítulo, ele ainda fala, se aparecer uma pessoa, um visitante, ok, e essa visita seja aquele que é ateu, que não acredita, ele já tem um problema de acreditar, e vê mais vocês a falarem dessa forma, um a falar e o outro não há intérprete, o que ele vai pensar? Esses são loucos. Se esses são loucos, ele está a falar que o outro não está a entender, esse é louco. Ele vai perguntar, o que é que você está a falar? Não sabe explicar o que é que o outro está a falar. Então você torna-se louco, porque ele vai dizer de louco, é pouco Paulo que fala nesse capítulo. Agora, se isso tem a ver com o espiritismo, é o seguinte. A própria Bíblia, lembro-me de uma experiência, ok? Lembro-me de uma experiência em que nós estávamos reunidos com o intuito de dar poder às pessoas, ok? Alguns líderes, para que eles se tornassem líderes religiosos. Agora, se isso tem a ver com o espiritismo, devemos pensar, analisar. Tudo que não é de Deus é de quem? Tudo que não é bíblico, tudo que não é de acordo à vontade de Deus e também não é bíblico, é de quem? É do inimigo. Só estou a dizer, estou a referir o seguinte. Meus amados irmãos, vamos viver conforme a Bíblia diz. Não conforme os nossos líderes religiosos, porque nós também, como seres humanos, erramos. Interpretamos da nossa forma e praticamos da nossa forma. Quanto à questão do espiritismo, o que é espiritismo? Primeira instância, o que é espiritismo? É aquilo que é espiritual. O que é espiritismo? Tudo que começa, quem começou com o espiritismo moderno é a família Fox. Ok? Então, se é espiritismo, o espiritismo tem a ver também com hipnotismo mental, que também começou com mermerismo, com Mermer, que juntou entre a ciência e a magia. Dentro desse sentido, se porventura o nosso culto não for um culto racional e for um culto emocional, então isso não é de Deus. Isso que está referido. Muito bom, muito bom.